Muito boa noite, gente querida, gente amiga, irmãos da Igreja Batista em Lagoinha, ouvintes, assistentes desse culto que nós realizamos todas as semanas, às quintas-feiras e aos domingos, para abençoar primeiro aqueles membros da igreja que estão impedidos de estarem presentes nos cultos por causa da pandemia provocada pela Covid-19 e por aqueles que têm outras dificuldades de estarem presentes também, mas acompanham pelo culto online. E nesta noite que estamos encerrando o último domingo do mês de outubro, então eu, como pastor presidente da igreja, estou aqui para trazer a mensagem deste último domingo. Eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus para esta mensagem e, ao mesmo tempo, pedir para que o Espírito do Senhor fale ao meu e fale ao seu, ao nosso coração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nesta noite de culto, depois de todas as participações que tivemos, nós vamos ler a Tua Palavra e te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra caia profundamente em nossos corações, nos alimente, remova os obstáculos de um relacionamento mais profundo contigo e faça-nos crescer mais próximos do Senhor e andarmos a vida cristã, andarmos neste mundo segurados ou seguros em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados e faze-me apenas um instrumento Teu para este momento, em nome de Jesus. Amém. Depois de tudo que já vimos e ouvimos nas partes que precederam ao momento mais importante do culto, que é a palavra do Senhor, porque é ela que nos edifica, é ela que nos alimenta, é ela que nos faz crescer e, mais ainda, é ela que faz crescer a fé em nosso coração, não é? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler um texto bíblico num livro que não é muito comum, usado para pregação de mensagens. É o livro de Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão. Salomão escreveu 3 livros no Velho Testamento. Dizem que o Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, foi o primeiro livro que ele escreveu. Escreveu na sua juventude, por volta dos anos 900 até 970, antes de Cristo Jesus. Ele escreveu na sua juventude e é um livro que descreve muito a respeito do amor, do relacionamento de um jovem com uma jovem, através do namoro, depois noivado e finalmente o casamento. Então aqui é aquele momento em que o rei Salomão estava plenamente apaixonado pela Sulamita. Vocês já pensaram nisso, não é? A gente lê às vezes um livro e não sabe o que está por trás dele, o conteúdo, não é? Esse livro ele é para falar explicitamente sobre o casamento, sobre o noivado, sobre namoro, noivado e casamento. Obviamente que temos que olhar como é que se procedia isso dentro daquela época. Depois Salomão escreveu o livro de Provérbios. O provérbio Salomão já estava numa idade mais amadurecida e então ele escreve provérbios de sabedoria, orientações e conselhos para o bom procedimento e o caminhar da vida. E, finalmente, ele escreve o livro de Eclesiastes, que é já escrito na sua idade muito madura, na sua maturidade, e ele, então, descreve em Eclesiastes que a vida é constituída de muitas vaidades e que a gente tem que considerar que o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento social e, sobretudo, o relacionamento espiritual, que é o mais importante, deve ser muito bem preservados, cultivados e ter uma importância muito grande, muito sólida na vida da gente. Então nós vamos hoje ler no livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, o capítulo de número 6, o versículo de número 10, que tem uma expressão muito bonita. Volto a dizer, o livro de Cântico dos Cânticos, ele é todo relacionado ao amor. Amor de um jovem por uma jovem, que se concretiza com o casamento e no relacionamento inicial da vida conjugal deles.
Aliás, o amor é uma palavra muito linda. Todos nós admiramos falar a respeito do amor ou de vermos o amor ser exalado, ser mostrado através das ações de alguém, e principalmente quando duas pessoas se amam e começam a se dedicar uma à outra e se preparando para uma união. E então o livro de Cântico dos Cânticos é esse momento lindo do namoro de Salomão, do seu apaixonar-se pela Sulamita, do seu namoro e finalmente a consumação deste namoro, noivado, com o casamento deles. E eu quero destacar então uma expressão muito linda deste relacionamento que está no capítulo de número 6, versículo de número 10, quando Salomão é um cântico, é um poema escrito, né, que fala a respeito do pensamento dele com relação à mulher que ele amava, do anseio dele de encontrar-se com ela, de estar junto, de aprender com ela e ela aprender com ele. E aí ele faz uma expressão muito linda que eu diria que os jovens deveriam fazer quando se namoram e quando querem realmente consolidar esse relacionamento. Ele diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Olha só que poema lindo. Vou repetir. Quem é esta? Ele está se referindo à Sulamita. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É interessante, né, que quando o amor é despertado num relacionamento, quando ele começa a se despertar, tanto um jovem quanto o rapaz, quanto a moça, eles começam a avaliarem-se uns aos outros, um ao outro, e começam a se observarem. E obviamente que a primeira coisa que observam é a beleza. A beleza, não é? O amor, ele traz logo diante dos seus olhos e do pensamento a beleza. O rapaz olha para a jovem e acha aquela mais linda e a mais bonita que os seus olhos já viram. Ela também pensa da mesma forma, começa a olhar e começa a pensar, não é isso? Se ela tem alguns talentos, começa a desenhar, a pintar, para ver, a descrever aquilo de belo que está vendo. Por isso que muita gente diz que o amor é cego, né? Que você que não está vivenciando este tipo de amor, você vai dizer, mas não é tão bonito assim, não é tão bonitinho assim, mas o amor vai vendo detalhes, vai vendo coisas maravilhosas. E Salomão, no esplendor da sua sabedoria, ele então expressa o que ele consegue ver de belo na Sulamita. E ele então faz essas perguntas. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Deixa-me dizer uma coisa antes de descrever um pouco esse pensamento de Salomão, que alguns historiadores também dizem que o livro de Cantares de Salomão representa também, figuradamente, o relacionamento de Jesus com a igreja. Salomão, como rei, está representando a figura, é a figura representativa de Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é isso? O Criador, como Deus Filho, junto ao Deus Pai, o Criador dos céus e da terra e o Senhor de todo o universo. Paulo descreve Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Sulamita, a noiva, é a figura da igreja, não é? A noiva amada. E o Novo Testamento diz que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Então representa, a Sulamita representa a figura da noiva. E então esse relacionamento, o amor de Salomão, o rei, com a Sulamita, é o amor de Jesus para com a igreja e também o amor que a igreja deve ter e deve retribuir ao noivo que é Jesus Cristo. Olha como é bonito se nós lermos o livro de Eclesiastes com a visão daquilo que pode ser real, que é o real para nós, que deve ser o real para nós, não é? Aquilo que o Senhor quer nos dizer realmente com as figuras do livro e com a realidade do livro, nós vamos
então viver coisas lindas e maravilhosas em nossa vida. O primeiro delas é o amor conjugal, não é isso? O amor que nasce, que brota, que desperta e que faz com que nós desejamos ficar, conviver juntamente um com o outro durante toda a vida e gastarmos o nosso tempo junto a eles, um ao outro. Então vamos ver a descrição, não é? Para mim o ápice desse amor está aqui quando Salomão faz essa pergunta: quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras. Tirando as figuras que ele coloca aqui, inicialmente tirando as figuras, vamos tomar aqui as palavras que estão associadas a esta figura. Ele diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? A alva do dia é o amanhecer do dia, a luz do dia, o clarear, a pureza do dia, porque quando o dia amanhece, vão-se embora à noite as trevas para que clareie e tudo fique transparente, visível aos nossos olhos. O amor, ele é assim. Pena é que muita gente quer experimentar o amor escondido. Jovens namoram escondido para que ninguém veja. Pessoas que dizem que se amam vão viver um relacionamento escondido, querem viver em segredo ou querem realizar os atos e as ações do amor obscurecendo a beleza que isso deve ter, vivendo de maneira errada, de maneira irregular, de maneira ilícita. Mas Salomão diz que quando o amor surge, um relacionamento deve ser alvo, deve ser puro, deve ser transparente, deve ser muito lindo e majestoso. E ele diz assim, na visão dele com relação à Sulamita, essa mulher é a mulher que eu quero porque ela me faz ver coisas lindas e maravilhosas na minha vida. E aí depois ele usa outra expressão, formosa como a lua. O amor, quando vem, faz com que a gente veja formosura na pessoa amada, no ser desejado para conviver para sempre com a gente. A gente vê uma pessoa pura, uma pessoa perfeita, aos nossos olhos, é claro, evidente. Depois a gente vê que não é tudo tão assim, não é? Mas a gente começa a ver inicialmente o lado bom, o melhor que a pessoa tem. E diz assim, que é formosa, uma coisa formosa, uma coisa bela, linda, maravilhosa. E ele diz assim, formosa como a lua. Ah, mas como a lua realmente inspira os corações que se amam, né? As pessoas gostam de... Eu me lembro quando eu namorava a Riva, e isso já tem tempo, né? Que a gente já vai fazer 42 anos de casado. Eu ficava admirando a natureza, falava com ela a respeito da lua. Não sei se ela vai lembrar disso, mas eu me lembro de uma vez que nós fomos visitar uma igreja para pregar e estávamos começando aí do nosso namoro e eu cantei uma música bonita para ela, peguei o violão, não sabia tocar direito, muito mal, mas toquei aquela música que eu aprendi só para cantar para ela debaixo de uma mangueira. A lua estava chegando e eu cantei um pouquinho daquela música para ela. Eu não sei se ela vai lembrar da música qual é, eu não vou cantar para vocês aqui não, que aquilo foi para ela, lá atrás, né? Mas ele fala, formosa como a lua. A lua é linda, é bonita, é maravilhosa, em qualquer fase que ela aparece, ela sempre desperta em nós um sentimento agradável, maravilhoso. E quando o amor vem, faz com que a gente veja uma pessoa de uma maneira formosa, porque nós queremos que aquela pessoa traga beleza para a nossa vida. E veja bem, quando o amor faz com que você veja formosura no outro, essa formosura permanece para sempre. Eu e Riva já estamos juntos, casados, faremos 42 anos. Para mim ela é mais bonita agora do que antes. Eu acho, não é? Eu considero assim. E por isso mesmo que este amor nosso vai crescendo, vai fazendo com que desejemos estar cada vez mais próximos, juntos, atados um ao outro, e bem atado, um nó que não desata, né? E isso é maravilhoso. E eu sempre digo para ela que ela é muito linda, muito linda. E ela às vezes fica até meio sem graça, né? E eu digo assim, olha, mas você é linda, você está cada vez mais bonita. E Salomão diz que o amor que ele sentia pela Sulamita só podia vê-la formosa como a lua.
Tem maridos, tem noivos, tem namorados que não veem a formosura na pessoa com quem se relaciona. E alguns até depois, com o passar do tempo, tratam mal, agridem com palavras, agridem fisicamente, porque não conheceram de fato o amor. Conheceram outros tipos de sentimentos, outros tipos de... não o amor, mas a paixão, e paixão é uma coisa que vem e é perigoso, pode se tornar uma doença e fazer mal, porque anula a beleza, anula a pureza, como Salomão descreve, a alvura de um relacionamento, não é? E Salomão ainda diz assim, é brilhante como o sol. Quem é esta que aparece brilhante na minha vida como o sol? Olha como o amor traz poesias e sentimentos lindos e maravilhosos. Uma pessoa, quando ama, ela vê esplendor, ela vê brilho na outra pessoa. Ela vê aquela pessoa brilhar até nas coisas mais simples da vida. E era esse o sentimento que Salomão tinha pela Sulamita. E ele diz, ela é pura, ela é formosa, ela é brilhante, e ele usa a última expressão para dizer, formidável como um exército com bandeiras. Olha, formidável é coisa extraordinária. E ele diz que a Sulamita era formidável para ele, para a sua vida. O tempo que eles passavam juntos, conversavam, sonhavam com este relacionamento, com este casamento, desejando consumar este ato, consumar, veja bem, unindo-se oficialmente, ficando juntos para sempre, comprometidos para sempre um com o outro. E ele diz, ela é formidável, como um exército com bandeiras. O que significa isso, formidável como um exército com bandeiras? Quando o exército marchava, desfilava e empunhava a bandeira, significava conquistas, troféus, era símbolo de vitória, era a exposição das vitórias alcançadas por aquele exército nas conquistas efetuadas nas batalhas. E ele diz então que ela era formidável como um exército com bandeiras. As conquistas que realizaram juntos tornaram-na cada vez mais formidável em seu relacionamento. Interessante a gente observar, não é, esse texto para nos lembrarmos que o amor ele só pode trazer essas coisas maravilhosas na vida de um homem, de uma mulher, na vida de um relacionamento da igreja com Jesus, de Jesus com a igreja, não é? Nas ações que a igreja realiza para com o seu Senhor Salvador, Jesus Cristo, na sua fidelidade a Jesus, é porque ele já demonstrou esse amor para com a igreja. O amor ele precisa ser demonstrado a todo tempo, a todo instante. Eu e você, como igreja de Cristo Jesus, precisamos demonstrar ao mundo o quanto amamos Jesus. E temos que dizer que ele é único para nós, ele é puro, ele torna a nossa vida pura, alva, maravilhosa. E é um hino que nós cantamos, que quando nós somos lavados no sangue de Jesus, nós ficamos mais alvos que a neve. Sim, a presença de Jesus torna a vida da igreja alva, pura, limpa, transparente. E o nosso relacionamento com Jesus deve ser desta mesma forma, limpo, puro, transparente, alvo, deve ser brilhante como a força do sol e deve ser também, como diz Salomão, formoso como a lua. Sabe por quê? Porque a lua não tem luz própria. A luz da lua é o reflexo da luz do sol. E Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus Cristo é o sol da nossa vida. E nós precisamos brilhar, refletir a luz de Jesus. E essa luz vem por causa do amor. O amor de Deus que está derramado dentro de nós, em nossos corações. Este amor também deve transmitir esse brilho e esta luz no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, até mesmo quando este relacionamento está iniciando através do namoro. Por isso, jovens que namoram, por isso, homens e mulheres que estão em fase de namoro, faça com que esse relacionamento de vocês seja puro, limpo, transparente, seja formoso, seja um relacionamento brilhante,
maravilhoso, em que as pessoas possam olhar e dizer, olha que casal lindo, que casal maravilhoso, que testemunho lindo que eles dão no namoro, no relacionamento deles, que testemunho lindo de casamento, que testemunho lindo de noivado, que testemunho lindo de vida, de dedicação que eles têm um ao outro, assim como também possam falar de nós como cristãos. Que relacionamento lindo, brilhante, desejável, puro, formoso, que os membros da Igreja Batista em Lagoinha ou de outras igrejas têm, demonstrando a sua fé, não é? O seu compromisso, a sua responsabilidade com o reino de Deus. O amor, ele faz com que as pessoas sejam responsáveis, vivam com responsabilidade um para o outro e com as consequências deste casamento que vem logo depois, os filhos, né? E quando o tempo passa, vêm os netos, e que coisa linda é ter netos como eu tenho, eu e Riva nós temos, como é lindo, como é maravilhoso, como é bom, como desejamos os nossos netos juntos de nós, juntos a nós, caminhando ao nosso lado. Mas isso porque nós vivemos tentando transmitir o brilho da presença de Deus no nosso relacionamento, no nosso jeito de ser. Nesta noite, eu quero exaltar estas características de um homem, de uma mulher, de uma igreja, do Senhor Jesus, da nossa convivência espiritual, a nossa convivência familiar, a nossa convivência matrimonial. E o livro de Cantares de Salomão é um poema sobre relacionamentos. Também fala nas lutas e dificuldades que esse relacionamento tem. E fala nos 2 sonhos que a Sulamita teve relacionado ao seu amado, ao seu esposo, e as dores que esses sonhos trouxeram, mas eram apenas sonhos, e isso fez com que ela lutasse para que o seu casamento nunca sofresse abalos que viessem a se desfazer. Meus queridos, meus amados, o amor ele é forte, o amor ele é duro, o amor ele é forte como uma rocha, ele não se quebra, ele não se rompe com facilidades. E nós estamos vivendo um tempo hoje em que namoros, noivados e casamentos estão se rompendo de uma maneira muito fácil, há uma fragilidade muito grande. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo a essência, nós não estamos vivendo a pureza, a formosura, nós não estamos vivendo o brilho, não estamos demonstrando o brilho que esses relacionamentos nossos têm por causa da presença de Deus em nós. Por causa da presença de Deus em nós. Graças a Deus que aqui na nossa casa nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar. Oramos sempre uns pelos outros, buscamos a bênção de Deus para a nossa vida. Temos dificuldades? Temos lutas, temos problemas muitos, mas superamos e vencemos um a um por causa do amor de Deus que está derramado em nós, em nossos corações. E então procuramos superar as nossas dificuldades, superá-las no amor, na paciência, no respeito e esperando em Deus as respostas que nós não podemos dar de nós mesmos. E por isso eu posso dizer para vocês que a convivência se torna formidável como bandeira, ou seja, com vitórias ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, porque o amor de Deus derramado em nós vai crescendo e vai crescendo. Por que eu estou trazendo esta palavra desta forma, desse jeito? Deus nos deu uma bênção grandiosa. Nessa semana, no dia 23, Riva ficou mais jovem, mais bonita, mais experiente, completou mais um ano de vida. E nós temos celebrado isso, estamos alegres, estamos felizes. E eu não poderia deixar de passar também com esta mensagem que fala da beleza de um relacionamento conjugal, que fala também da beleza do casamento, do relacionamento igreja e o Senhor Jesus. Eu não poderia deixar de manifestar também a minha alegria por mais um ano de vida da minha esposa. Todo mundo já sabe disso, aí na igreja em Lagoinha foi comemorado, foi celebrado, aqui em Capivari de Cima, aqui em Seu Jardim, também foi celebrado, foi comemorado. Em família nós também comemoramos, celebramos,
E então eu não poderia deixar de passar. Não é, hoje é dia 24, são 2 dias, dia 25, são 2 dias passados, eu não poderia deixar ainda de manifestar a minha alegria pela esposa que eu tenho ao meu lado, joia que Deus me deu. Como diria Salomão, eu poderia dizer, quem é esta riva que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. E gostaria que você, que é esposo, pudesse também fazer esta declaração à sua esposa, em Eclesiastes 6,10. Pegue o texto bíblico, leia para ela, coloque o nome dela. Você, esposa, pudesse fazer isso com o seu marido. Você que tem seu namorado, sua namorada, que fala às vezes tantas outras coisas, pegue agora a sua Bíblia, segure nas mãos, olhe nos olhos e diga isto. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Olha, a pessoa que está ao seu lado, que Deus colocou para conviver com você, ela precisa ser exatamente isso, formidável como um exército com bandeiras. Todo dia é dia de conquista, é dia de vitória, para que possamos viver o outro dia de uma maneira suave, agradável e com forças e condições de superarmos todas as batalhas. E sabemos que Deus está acima de nós, cuidando de nós, derramando o seu amor em nossos corações, consolidando assim os nossos relacionamentos. E, finalizando também, lembrar da nossa responsabilidade como servos de Deus, pertencendo ao reino de Deus. Nós estamos comprometidos única e exclusivamente por toda a vida, tão somente com o Senhor Jesus. E precisamos viver de maneira pura, alva, de maneira formosa, de maneira brilhante, e as nossas ações devem ser formidáveis aos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe e espero que esta reflexão, esta meditação, não apenas tenha chegado aos céus, porque nós estamos falando a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, mas tenha chegado ao seu coração e feito você se alegrar com os seus relacionamentos. Se você estiver atravessando luta, dificuldade, peça a Deus que derrame mais do amor no seu coração e no coração do seu parceiro, do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva, para que esse relacionamento seja agradável e maravilhoso como Deus planeja para cada um de nós. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque a tua palavra, ela é linda, ela é maravilhosa, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quero te pedir neste momento, Senhor, abençoa todos que estão ouvindo a tua palavra, que estão orando conosco. Que o Senhor possa abençoar os namoros para que sejam puros, sejam santos, agradáveis, sejam brilhantes e transparentes e sejam formidáveis para a glória do Senhor. Abençoa os lares, os casais, os casamentos. Ó Deus, que o teu amor seja derramado nesta fase de uma maneira tão intensa, que todos os obstáculos sejam vencidos e a bandeira da vitória seja erguida de uma maneira formidável, porque é o Senhor quem está conduzindo os relacionamentos conjugais, os relacionamentos familiares. Senhor, abençoa a tua igreja, onde quer que ela esteja, para que ela também seja formidável, pura, brilhante, que ela seja transparente e que ela anuncie Jesus Cristo, a única esperança, o único amor que pode transformar as vidas e os corações. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela esposa que o Senhor tem me dado, que tem sido formidável, formidável como um exército com bandeiras. Que esta beleza, este relacionamento possa cada vez mais, consolidado como está, possa ser cada vez mais belo, mais radiante, mais fulgurante, mais transparente, brilhante, para que as pessoas vejam o poder do amor de Cristo Jesus, do amor conjugal, vencendo e superando todas as batalhas. Nós entregamos todos os lares. Ó Deus, desfaz os laços do inimigo, que traz tristeza, dor, desilusão,
desespero e até separação. Desfaz esses laços e que os laços do amor fraternal, do amor conjugal, do amor espiritual, do amor que vem dos céus, seja o laço mais forte em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.